Vamos lá falar sobre o setor de bares e restaurantes. Está com a gente o José Eduardo Camargo, que é líder de conteúdo da Abrazel, que representa o setor de restaurantes e bares aqui de São Paulo. José, bem-vindo à Rádio Bandeirantes. Um bom dia para o senhor. Bom dia, Ana Paula. Tudo bom? Tudo bem, tudo certo, sim. Bom, segundo fim de semana depois do estouro desses casos, né, das bebidas contaminadas com metanol, como é que foi essa última semana pro setor? Olha, a gente sentiu sim algum impacto, né, principalmente em São Paulo, onde aconteceu a maioria dos casos. A gente teve uma queda, né, de faturamento, mas só 30% dos nossos estabelecimentos consultados disseram que teve essa queda. E teve uma queda também na venda de bebidas destiladas, né, mais sentida naqueles estabelecimentos de mais alto padrão. Nos estabelecimentos mais simples, essa queda foi mais contida. Entendi. Agora, como é que vocês vão lidar em relação à comunicação com o público daqui para frente, né? Porque imagino, a gente viu na primeira semana uma campanha muito forte em redes sociais, com bares e restaurantes anunciando que ali eles tinham nota fiscal, que os fornecedores de bebidas eram de confiança, mas há uma desconfiança no público e a gente não pode condenar as pessoas por isso também. Então, como que vocês vão trabalhar daqui para frente? Vocês já haviam iniciado também um pedido, uma conscientização dos donos de bares e restaurantes para quebra de garrafa, né? Depois do uso da bebida que está ali dentro. Como que a coisa vai ser daqui para frente? Olha, claro que assim a gente teve uma repercussão grande, né? Isso teve um impacto, mas eu acho que a gente vai sair melhor como sociedade dessa crise, né? Houve muito desencontro na comunicação, principalmente dos governos, né? Governo federal e os governos dos estados. A gente teve muita fake news rolando nas redes sociais, né? Muitas informações desencontradas. Isso, claro que causou um temor em várias pessoas, né? Além do que a gente teve, né, claro, mortes também confirmadas em São Paulo. Isso é muito, né, ruim para a gente como sociedade e, é claro, para as famílias mais ainda. A gente tem que, né, sempre mostrar uma solidariedade com essas vítimas e também esperar que as vítimas que ainda estão, né, em recuperação se recuperem rápido. Mas como setor, a gente sempre foi fiscalizado, né? O setor de bares e restaurantes é acostumado a passar por fiscalizações e nenhum dono de bar em sã consciência vai servir uma bebida adulterada para os seus clientes, até porque entre os clientes estão a família dele, estão os amigos dele, toda uma comunidade, né? Então, o que a gente procurou orientar os donos de bares e restaurantes foi como escolher melhor, né? Escolher direito as bebidas que compra, olhando alguns aspectos que são simples, né? O lacre da Receita Federal, o rótulo, você pedir, como você disse, nota fiscal, né? E eu acho que essa conscientização vai ficar, né? A gente sempre teve falsificação de bebida no Brasil, é um problema endêmico, embora o Brasil não esteja entre os países com maior problema de falsificação, segundo um estudo do Médicos Sem Fronteiras. A gente isso vai ficar, né? Essa fiscalização vai ficar desse episódio e que agora está ficando mais claro que foi um episódio mais concentrado em São Paulo, né? A gente já teve mais de 200 casos descartados em todo o Brasil. Pois é, a coisa está mais concentrada em São Paulo, mas a gente tem outros estados também com pessoas que consumiram bebida alcoólica. Pode ser que não pela questão do metanol, mas como o senhor falou, a questão da bebida adulterada e as pessoas começaram a passar mal e sempre passaram mal além da conta por causa das bebidas adulteradas também. Em relação à fiscalização, o setor é bastante fiscalizado, mas de alguma maneira ainda falha a fiscalização em alguma cadeia desse comércio? Na verdade, assim, houve um episódio, né? Logo que começaram os casos, né, em São Paulo, já imediatamente já foi identificada uma fábrica, né, que fazia adulteração no interior de São Paulo, e agora também já foi desbaratada, né, um outro estabelecimento que também fazia essa adulteração. Aí, né, a gente teve ontem o secretário de segurança, né, falando sobre esse caso. E aí fica um questionamento para a gente, né, Ana Paula? Já se conheciam esses casos, né, e no caso dessa de ontem, né, o Claudio Humberto até fez um comentário agora há pouco,
falando que era uma pessoa já conhecida, né, por adulterar bebida. Então, se já se conhecia, por que já não foi fechado? E se foi fechado uma vez, por que essa pessoa, né, não ficou fora de circulação? E mostrou também que a gente tem, né, que o poder público tem a capacidade, sim, de identificar quando acontecem essas adulterações. O que é importante dizer é que o setor de bares e restaurantes é vítima desses bandidos, assim como a população, né, assim como os consumidores. Nós somos um elo da cadeia, mas nós somos vítimas de quem adultera. Ninguém adulterou em bar e restaurante. Isso acontece antes, né? E o que a gente espera é que agora as autoridades sejam realmente firmes, né, em fechar esses estabelecimentos, né, essas fábricas que fizeram a adulteração, e que isso não volte a acontecer de maneira nenhuma. Então, a gente falou até ao longo dos últimos dias aqui de um dado bastante assustador que eu particularmente não conhecia. A gente sabe que tem bebida adulterada desde sempre, mas de que até 30% das bebidas podem ter algum tipo de adulteração. Isso é um negócio assustador, né? A gente está falando de uma quantidade muito grande de bebida alcoólica, principalmente destilada, que acaba sendo espalhada por aí para consumo das pessoas, sem que as pessoas saibam, né, que houve a adulteração. Agora, sobre o que está na mão dos bares e restaurantes para fazer, o que é possível? Vocês vão seguir com esse plano, essa campanha para destruição de garrafas, por exemplo? O que vocês têm em mente aí para tentar tirar também os bares e restaurantes desse foco da crise? Eu queria até fazer um reparo, Ana Paula, porque assim, o que a gente recomenda não é a quebra da garrafa, principalmente se você não tem um lugar adequado para fazer isso, porque ela traz algum risco, né? E também as pessoas em casa não devem fazer isso. O que a gente recomenda para os bares e restaurantes é que eles inutilizem a boca da garrafa só. Você faz uma quebradinha ali na boca da garrafa, que é uma coisa que dá para fazer de modo mais controlado, isso já inviabiliza a garrafa ser. A gente tem também várias empresas surgindo, até startups, trabalhando com essa questão da reciclagem do vidro, né? E a gente recomenda sempre que você procure reciclar esse vidro, porque também isso faz bem para o meio ambiente, né? E traz, também diminui o risco de você ter uma falsificação. Isso aí, e isso é feito de maneira manual e bem simples, né? Sem que seja necessário um equipamento específico ou algo do tipo, né, José? É só inutilizar a boquinha ali, a boca da garrafa, o gargalo, né? Você dá uma quebradinha ali, ela já fica inviabilizada para ser reaproveitada. É isso aí. José Eduardo Camargo, líder de conteúdo da Abrazel, que representa o setor de bares e restaurantes. Obrigada pelo seu tempo, obrigada pela sua conversa. A gente volta a se falar aqui com certeza sobre esse assunto aqui na Rádio Bandeirantes. Sempre à disposição, Ana Paula. Um abraço. Até mais.